Paz e bem para você! Eu sou o Adam Muniz e eu também quero trazer paz e bem para a nossa igreja e para o nosso Brasil. Apesar do nome do vídeo ser, polemismo, eu quero até mesmo trazer aqui esperança, diretamente de um São Francisco, que está aqui representado nesse quadro, recebendo as chagas diretamente de Jesus. Uma lição que eu aprendi no livro de Dom Hilarino Felder, Os Ideais de São Francisco, um livro que eu até usei em alguns artigos de sociologia da religião. Era um livro que era do meu avô, Felipe, passou para o meu tio Marcos, que é padre, e há alguns anos está conosco, cheio de lições muito importantes. E uma das que é muito pouco conhecidas, que eu quero falar aqui, trata justamente sobre como São Francisco reagiu ao polemismo de sua época, que é muito inspirador para nós. Mas antes de comentar, quero começar fazendo algumas poucas orações, só para dar aquela chamada no Espírito. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso Deus Altíssimo, iluminai as trevas do meu coração. Dai-me uma fé reta, um amor perfeito e uma esperança firme. Um reto sentir e conhecer, a fim de que possa cumprir o sagrado encargo que na verdade acabais de dar-me. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, o que São Francisco nos traz que pode ser muito útil hoje em dia, nesses tempos que a gente vê polêmicas com padres, a gente atacando organizações da própria igreja muitas vezes? São Francisco viveu no momento em que havia diversas heresias ali por toda a Europa. Uma delas, em especial, em uma região, ele estava visitando uma cidade. Quando um herege veio, apesar de ter muito respeito por São Francisco, ele não gostava muito do bispo da região. E chegou lá para São Francisco falando, muito revoltado: como é que você pode andar com esse cidadão aí? Ele tem concubinas. Ele é profano. São Francisco, então, com muito carinho, olha para ele, beija sua mão com muita delicadeza, um beijinho muito caridoso. Olha para os olhos dele e diz: meu amigo, mesmo que ele seja o pior dos pecadores, ele ainda assim tem a bênção dele garantida pela igreja, porque não é das virtudes dele que vem aquelas bênçãos que ele dá ao final da missa, nos corredores, quando as pessoas pedem bênção. Quando ele dá a bênção, não é por virtude própria, mas pela santidade da igreja. E essa é uma lição que a gente tem que sempre tentar lembrar, porque muitas vezes, quando a gente vê por aí essas críticas, muitas vezes infundadas contra a própria igreja, a gente tem que refletir em que medida as pessoas não estão tentando apagar o sagrado que está presente ali. Muitas vezes, inclusive, a gente vê as pessoas se referindo a outras como se elas tivessem sido criadas pelo outro lado, aquele lado que a gente sabe qual é. Mas a gente sabe que isso não é verdade, porque Deus é quem criou, e dentro da criação, tudo que Deus criou carrega aquela centelha. Então, essa passagem específica de São Francisco, esse testemunho muito forte, nos remete à unidade da igreja. E como também eu tenho certa devoção também a São Bosco, eu trouxe ele aqui para que a gente possa pensar também o exemplo dele. Esse livro aqui, escrito por Alfred, é uma biografia que fala de Dom Bosco. Nessa biografia, vocês podem depois pesquisar, você vê lá que Dom Bosco, ele vivia nos seminários e ele observava diversos problemas, dificuldades e até mesmo pecado dos outros. Mas ele não ficava de polemismo, levantando suspeita, porque é muito estranho isso e aquilo. São Bosco convidava todos à conversão. E o que é mais interessante é que ele jamais diria para qualquer pessoa na vida não financiar uma campanha da igreja ou mesmo uma obra da igreja, como a gente viu naquele caso da Receita Federal, Teve até gente pedindo desculpa por ser católico. Esses santos também e muitos outros nos lembram que a santidade da igreja nos pede que nós tenhamos confiança nos nossos pastores, nos nossos presbíteros, nos padres e também nos nossos irmãos leigos. Nós não podemos sair atacando, difamando, caluniando, ainda que estivéssemos com razão.
E esse exemplo de São Francisco e São Bosco que eu trouxe aqui para nós é um ponto de partida muito grande para a gente refletir, porque eu também tenho meus defeitos, tá, gente? Não é só você que eu estou falando aqui, eu não estou te ensinando a ser melhor diante de polêmicas. Eu estou te dando exemplos que eu preciso também aprender a seguir. Que nós possamos caminhar juntos nessa trilha, porque o caminho e a vida e a verdade é um só. Sempre precisamos também recordar aquelas frases que se diz muito cheias de espírito nas missas. Não olhemos para os nossos pecados, mas olhemos para a fé que anima a nossa igreja. Então, vamos seguir em frente. Que Dom Bosco nos acompanhe, que São Francisco nos abençoe. E estivemos reunidos aqui, neste breve momento de reflexão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradeço você que viu até aqui esse vídeo. Se você gostou, achou interessante, compartilhe aí com seus irmãos na fé, ou quem sabe até com pessoas que não conhecem a igreja, mas que podem achar esse testemunho de unidade muito importante. Antes de encerrar esse vídeo, quero convidar você a acompanhar o meu canal, porque eu vou voltar a falar sobre polemismos, inclusive de um ponto de vista mais sociológico aí para frente. Mas enquanto isso não acontece, vamos estar juntos em oração.